Suzy Solomon é uma artista que vive com a família em uma antiga residência inglesa, onde acontecimentos estranhos seriam frequentes. Erguida em 1902, a casa conserva móveis e pertences que permaneceram ali após a saída de outros moradores. Porém, para Suzy, a presença mais perturbadora está escondida no último andar. Trata-se de uma pintura antiga, abandonada por alguém que viveu no imóvel. Ela suspeita que o quadro carregue alguma presença e que esteja influenciando o comportamento inexplicável de sua sobrinha. What I heard that. I'm not stupid, I'm very smart. I'm the smartest kid in class. Okay, not really. Do you want this or do I keep it? Okay. I'm tired. I'm hungry. It could get cold. You can't touch cold stuff. But I'm warm. De acordo com Suzy, a sobrinha passa muito tempo falando com uma entidade chamada Gilbert, que, conforme a criança contou, estaria presa naquela pintura. Até que Suzy e o irmão resolveram interrogá-la sobre isso. Do you like him? Yeah, Gilbert's like one of my best friends. Where did he come from? I don't know. I think the man that used to live here painted it. Is Gilbert friendly? Does he speak to you? Yeah, What does he say? because I don't pray. O que a criança respondeu deixou Suzy e o irmão completamente perturbados. Porém, tudo se tornou ainda mais inquietante quando ela decidiu investigar a história da residência. Durante a pesquisa, descobriu uma fotografia antiga e registros relacionados às pessoas que ocuparam o imóvel no começo do século passado. There's a photo of the house from 1916 and it was built in 1902. So this would be the first or one of the first families to live in this house. As you can see, there are 6 people present in the photo. And looking at the English census records, I found that the father would be called John, the mother was called Maud, and next to on the balcony is a daughter Dorothy. The birth of a little boy called Gilbert was also registered here in 1911. So he would be about 5 or 6 in this photo. I'm unsure why he's not with the rest of his family in the photo, what they did to him. Just have an overwhelming feeling that something really terrible happened to him at the hands of his own family. The weirdest part is that this is where the sun painting is situated in the house. Após encontrar esses registros, a atividade estranha na residência teria aumentado. Em uma ocasião, Suzy estava sozinha quando escutou pancadas intensas no piso superior. Com o telefone em mãos, decidiu subir para investigar. O som parecia sair do quarto, destinado aos brinquedos, justamente onde permanecia a pintura associada a Gilbert. Porém, ao abrir a porta, o ambiente estava vazio. Algum tempo depois, ela encontrou a sobrinha se comportando de forma perturbadora naquele mesmo aposento. A criança permanecia ali, cantando em voz baixa. Ao mesmo tempo, a garota tentava remover algumas partes do piso. Isso chamou atenção, pois Gilbert estaria associado a uma velha pintura que mostrava o sol. Quando a criança finalmente adormeceu, Suzy e o irmão retornaram ao ponto onde ela havia mexido nas tábuas. Então descobriram algo completamente inesperado. Looks like it comes up.
Quando retiraram as tábuas do chão, encontraram um velho tabuleiro Ouija oculto sob o assoalho. O objeto trazia o desenho de um sol quase idêntico ao visto na pintura ligada a Gilbert. Seria mera coincidência, ou alguma presença teria conduzido a garota até ali. O que será que estava acontecendo ali? Deixe sua teoria nos comentários. Durante uma tarde de sábado, alguns profissionais de limpeza foram chamados para trabalhar em uma residência totalmente desconhecida. A nova dona havia recebido recentemente a propriedade, que pertencia a alguém com um sério transtorno de acumulação. Portanto, todos já imaginavam que enfrentariam uma tarefa complicada. She sent some pictures of the house, and judging from the pictures that she sent, it didn't look like it was going to be that bad or that hard a job. So I immediately take out my phone and start filming. I want to show our boss how this client totally misrepresented the house. Porém, enquanto Kate ainda mostrava o estado da residência, algo bem próximo dela começou a se movimentar. What is that? That's so cute. Ooh. Oh, the smell is so bad. It smells so. Oh my God, what is that? Flies? Oh, shut the door. They get Thomas the gym and they can. Oh my God, just moved again. It actually comes towards us. What have you gotten us into? Oh my God, I'm scared, really? Don't look back. Um carro do personagem Thomas o Trem começou a atravessar o piso sem qualquer ajuda. O detalhe mais inquietante era que seu movimento não parecia casual. O brinquedo avançava exatamente na direção dos profissionais de limpeza. Don't look back. Naturalmente, toda a equipe reagiu com medo. A princípio, imaginaram que o pequeno brinquedo pudesse utilizar baterias. Porém, ao analisarem novamente a gravação, notaram que ele parecia fabricado apenas em plástico. Não existia qualquer mecanismo aparente, nenhum espaço para pilhas. Absolutamente nada explicava como aquilo havia se movido. Se não existia dispositivo movimentando o brinquedo, o que poderia ter provocado aquele deslocamento? Após isso, Kate declarou que não pretendia voltar naquela residência. Razões para isso não faltavam. Porém, poucos dias depois, a dona da casa voltou a procurá-la. We told her that we would be willing to come back, but only under 3 conditions. The first being that we needed to go. Second, that the Thomas the Tank Engine toy would absolutely not be in the house. That she agreed to all of our conditions, and so we returned to the job. Porém, ao retornarem pela segunda vez, isso aconteceu. Come here. What is it? Come here. Come see. Look at it. Get out. Wouldn't have been filming that thing? Novamente, o pequeno veículo começou a deslizar sem que ninguém o tocasse. Só que agora, o movimento ocorreu no exterior da casa, no quintal. Kate também relatou que aquela não foi a única situação inexplicável gravada durante a visita. Ela comentou que após ter revisado as fotos que a mulher enviou no primeiro dia, um pequeno detalhe chamou a sua atenção. Like in the pictures she originally sent us when we were doing the first estimate,
there was a picture of a photo album. And in the album, there's a picture of a child. I'm obviously going to post the pictures above, the face blurred, of course, but you can see the kid on it. Look carefully when I take the video of the mantle. There are these blue bowls stacked up, and in those bowls are some Polaroid pictures. And if you look really closely, you can see that in the pictures is the Thomas train that we keep seeing move. And on this Thomas train is a boy. He looks to be like around 9 or so. And I don't know anything about him. I don't know who he is. The owner didn't tell us anything about him. Kate passou a imaginar que aquele carrinho talvez pertencesse ao garoto que aparecia na fotografia. Ela considerou a possibilidade de que a criança já tivesse falecido, sobretudo porque todos os fenômenos pareciam relacionados a objetos infantis. Naturalmente. Até então, aquilo não passava de uma suposição. Nenhuma evidência ligava o menino à atividade. Porém, durante uma noite, uma chamada inesperada faria essa hipótese parecer mais inquietante. Hello. Hi, this is Katie. You know, your phone is cutting up a little bit the whole time we were talking. I'm wondering too, because that was his train. And That was his train. yes, and so when you told me that, and then I saw what you were talking about, I don't know what to think. I mean, I don't know how to take it, but But you do feel like that it's your nephew moving the train? well, anything can happen. I don't know what to say. I mean, okay, have a good night. Thanks, you too, Sandra. Bye. Bye-bye. Wow. De acordo com Kate, o sobrinho da proprietária havia falecido. A causa da morte não ficou clara, mas aquela casa havia sido o lugar onde ele morava, o que talvez explicasse por que alguns pertences dele ainda estavam ali. Então a história ficou mais estranha. Semanas após assumir o imóvel, a proprietária enviou um vídeo gravado para Kate. Nas imagens, a pequena porta de um brinquedo se abre sozinha e pouco depois volta a fechar. Depois de 2 movimentos inexplicáveis do carrinho, esse novo registro tornou a coincidência ainda mais difícil de aceitar. Mas será que tudo estava realmente ligado ao sobrinho falecido? Ou existe outra explicação? Deixe sua teoria nos comentários. Antes de continuarmos para o próximo caso, inscreva-se no canal e deixe seu like. Agora que você fez isso, podemos retornar ao vídeo. O pesquisador paranormal Mark Reis divulgou uma gravação feita durante uma investigação noturna com a própria família na Igreja Espiritual Evangélica, em Cícero, Illinois. O edifício já abrigou uma funerária e, conforme diversos relatos, seria palco de frequentes manifestações inexplicáveis. Enquanto exploravam o local, o medidor EMF começou a reagir intensamente sem causa aparente. Are you afraid? That room over there is scary. Have you seen it? This one. Come here. This one. This is a private office. So you can't be in there. No, I'm saying that it's open because we could. Mommy, so you can't go in there, Mommy. So you can't go in there. Foi nesse instante que uma presença surgiu. Na parte oposta da igreja, aparece uma mulher, usando aquilo que parece ser um comprido vestido branco, imóvel atrás dos familiares.
De acordo com Mark, sua filha percebeu algo próximo e chegou a virar o rosto para observar o local. Ainda assim, ninguém notou aquela figura durante a investigação. Somente depois, quando retornaram para casa e revisaram cuidadosamente a gravação, perceberam o que a câmera havia captado. Então, seria apenas alguma pessoa posicionada no fundo da igreja? Ou Mark e sua família registraram a aparição de alguém relacionado à antiga funerária? Agora, cabe a você decidir. Em 20 de maio de 2026, um homem chamado Raymond acompanhava sua mãe enferma por meio de uma câmera instalada no quarto, quando notou algo inquietante. Ela permanecia deitada, encarando o teto sem desviar os olhos, como se estivesse observando alguma presença acima dela. What's that noise? Dentro do quarto, nada aparentemente anormal pode ser visto. Ainda assim, ela permanece com os olhos voltados para cima, como se seguisse alguma coisa acima da cama. Tudo se torna mais perturbador quando Raymond revela que, durante semanas, percebeu a mãe levantando o braço e tentando alcançar o teto. Raymond já examinou o teto. Também conferiu todo o espaço próximo à cama. Porém, jamais encontrou qualquer coisa incomum. Até que um dia, enquanto registrava mais um desses episódios, algo inesperado aconteceu. I don't understand. A enfermeira de sua mãe estava ao lado da cama quando, de repente, teve o cabelo puxado para cima. Mais tarde, ao rever as imagens, Raymond percebeu que ela não tinha mexido a cabeça nem feito qualquer movimento capaz de explicar aquilo. Mais tarde, a enfermeira explicou que sentiu como se alguém tivesse segurado seu cabelo e puxado para cima. Esse detalhe deixou Raymond ainda mais inquieto, porque se alguma coisa realmente havia puxado o cabelo dela, então essa presença estava acima da enfermeira. E, se isso fosse verdade, talvez sua mãe não estivesse apenas olhando para o vazio. Algum tempo depois, em outra noite, quando sua mãe voltou a estender a mão em direção ao teto, Raymond decidiu gravar a cena novamente. Mas desta vez, em vez de encontrar algo acima da cama, ele percebeu outra coisa.
Debaixo do cobertor, algo estranho começou a se formar sobre a cama. O detalhe mais inquietante é que, nas gravações anteriores, o colchão parecia totalmente plano. Ao notar isso, Raymond passou a considerar outra possibilidade. Talvez a origem daqueles acontecimentos não estivesse apenas no teto, mas também em algum ponto dentro daquele quarto. I mean, there's nothing. Nothing here. You would think this is where you'd see something. Underneath the bed is just supplies. Após publicar a gravação, um espectador sugeriu que Raymond cortasse o colchão, para descobrir se algo escondido ali dentro explicava aquele volume. De início, ele rejeitou a sugestão. Não queria danificar o colchão da mãe sem necessidade, mas depois de comprar outro e notar que o antigo estava muito deteriorado por dentro, ele resolveu finalmente abri-lo, sem saber o que encontraria. This is the bed we're going to take a look in. The new mattresses just came in. Okay. Blank sheet. What? That's just gross. Cut the whole thing. Thank you. To the person who suggested this, thank you. Jesus Christ, man. Raymond não encontrou nada que explicasse o estranho volume, mas fez uma descoberta inesperada. O colchão que ele acreditava ser novo, na verdade, era um colchão usado. Alguém simplesmente havia colocado uma capa nova por cima para fazê-lo parecer novo. Segundo Raymond, não existia nenhuma etiqueta ou zíper que revelasse isso quando ele o comprou, cerca de 1 ano antes. Depois da descoberta, ele jogou o colchão fora. E, por algum tempo, os acontecimentos no quarto da mãe pareceram diminuir. Mas apenas 2 dias depois, tudo começou novamente. Here's the mattress I took out of my mom's room. This is the mattress that I cut up the other day. It's out on the curb, getting ready to be picked up. Now, this is the mattress that I thought was the source of everything. The knocking. Well, tell me why. Tell me why I still hear the knocking. Raymond acreditava sinceramente que o colchão explicaria todos aqueles acontecimentos. Por isso, quando a atividade recomeçou, ele ficou profundamente decepcionado. Entretanto, a situação mais perturbadora ainda não havia acontecido. Enquanto Raymond e a enfermeira acompanhavam as imagens da câmera, ambos notaram a mesma coisa simultaneamente na tela. Oh my god, I see it. Oh! Go, 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 go. Os dois correram até o quarto. Porém, não havia nada fora do normal. Então, o que estaria acontecendo perto da mãe de Raymond? Se aquela atividade permaneceu mesmo após a retirada do colchão, talvez a origem fosse mais difícil de compreender do que ele pensava. Raymond ainda não encontrou nenhuma resposta. Mas, se a mãe realmente percebia alguma presença naquele ambiente, então, qualquer que fosse sua origem, ela não desapareceu quando o colchão deixou o quarto. Se você curtiu esse vídeo, vou deixar outro aqui em cima, com filmagens tão assustadoras quanto essas.